Vamos iniciar. O tema, como eu já disse, é geocodificação com OpenStreetMap. Eu estou aqui representando duas instituições, o meu Instituto ivides.org, que é um grupo de pesquisa que funciona remotamente, online, e também estou representando o Laboratório de Cartografia da FRJ. Agradeço bastante a organização do evento, Latinoware, especialmente a pessoa do Cirico, que me ajudou bastante até agora. O programa da apresentação, eu começo com dados geoespaciais, depois eu vou mostrar a vocês o que seria informação geográfica voluntária, o que vem a ser ponto de interesse, os processos de geocodificação e geocodificação reversa, vou explicar também o que vem a ser isso. Vou descrever também o projeto OpenStreetMap, que mantém uma base mundial colaborativa de dados abertos. Também vou apresentar o modelo de dados do OpenStreetMap, o Nominatim, que é utilizado também para a geocodificação, e as estratégias para a geocodificação com o OpenStreetMap. Eu trouxe 3 estratégias hoje para mostrar para vocês. E, finalmente, 2 tipos de validações que são necessárias depois que nós adquirimos os resultados, que são a validação posicional e a validação temática. Alguns fatos, inicialmente, para vocês terem uma ideia da importância atual da geoinformação, ou seja, daquela informação que tem localização geográfica. Aqui, alguns reportes de previsões, por exemplo, na taxa de crescimento anual composta, que é CAGR, eles prevêem uma taxa de crescimento desse mercado de serviços baseado em localização de cerca de 20% entre os anos de 2023, que é o ano que estamos atualmente, e 2030. Também há uma previsão que até 2027, esses serviços baseados em localização, eles venham a render 183,8 bilhões de dólares americanos. Aqui também alguns outros fatos, né? Eu vou mostrar diante a vocês, né, detalhar mais o que vem a ser o OpenStreetMap, mas alguns dados iniciais para vocês terem ideia de como o OpenStreetMap está sendo cada vez mais utilizado. O primeiro gráfico da esquerda é o gráfico da evolução do número de usuários registrados, um acumulado de milhões de usuários ao redor do mundo. Além disso, ele conta com milhares de mapeadores ativos, ou seja, esses usuários, eles não só fazem uso dos dados do OpenStreetMap e até vêm a criar suas contas, como também eles têm mapeado ativamente. Então, esses usuários aqui, no gráfico da direita, são os usuários que fazem mapeamentos efetivamente na base. Eles não só consomem os dados da base, eles efetivamente mapeiam, né? Eles colocam dados na base. Todas essas informações, esses gráficos, elas são providas pelo OSM Stat, que é o portal de estatística do OpenStreetMap. Aqui também mais um pouco de informações para vocês. No gráfico da esquerda, é a evolução do número de feições mapeadas com o OpenStreetMap. Então, já está na ordem de bilhões de feições, também ao longo de todo o mundo. E no mapa da direita, é um mapa que mostra, nos últimos 60 minutos, que foi quando, desculpe, eu fiz a consulta, vejam que nos últimos 60 minutos houve 172 mil edições no mapa, em 111 países, mostrando essa grande espacialização, né, da atividade de mapeamento colaborativo utilizando essa base cartográfica mundial. E quem são os consumidores das geoinformações? Que são essas informações que têm agregada a ela a sua localização geográfica. O setor de pesquisa e desenvolvimento, governo, ensino, inclui principalmente a comunidade universitária, mas também alunos de segundo grau, principalmente segundo grau técnico, têm consumido essas geoinformações, têm realizado também trabalhos, desenvolvido softwares utilizando geoinformações, transportes, comércio
indústria e as pessoas, né? Eu destaquei aqui que atualmente as pessoas têm utilizado bastante esses serviços baseados em localização e, portanto, estão consumindo os dados geoinformacionais. E qual seria, assim, a caracterização desses dados geoespaciais, né? Por que eles são tão especiais? Eles são especiais porque eles contêm esse atributo de localização geográfica. Então, a partir deles, é possível a gente fazer a espacialização do fenômeno que a gente está observando, ou estudando, ou utilizando para realizar algum trabalho profissional, etc. E como eles se caracterizam? Os dados geoespaciais, eles podem ser representados tanto vetorialmente, né, com arquivos vetoriais, quanto com arquivos matriciais, né, as imagens matriciais, são as imagens raster. Quando eles são representados vetorialmente, são utilizadas três primitivas gráficas, que são o ponto, a linha e o polígono, e acrescentando-se a essas três primitivas gráficas, né, se a gente acrescentar as superfícies, aí poderemos falar, então, de um conjunto maior, né, um conjunto mais amplo de objetos espaciais. Como obtemos, né, atualmente a geolocalização? Podemos ter, assim, várias alternativas a serem utilizadas para obter a geolocalização. Então, a aquisição em campo, principalmente com aparelhos portáteis, celulares, tablets e outros tipos, imagem de satélite em ambiente SIG ou no próprio ambiente web, como eu vou mostrar depois para vocês, é possível fazer isso com o OpenStreetMap. Arquivos de dados secundários, que são aqueles arquivos que foram produzidos por outros órgãos, outras pessoas, outras instituições, e muitos deles têm, né, atribuídos a localização geográfica nos seus dados. A partir da geocodificação, que é o processo que eu vou mostrar hoje, a geocodificação ela é possível a partir de atributos como endereços e outros, e a sua operação reversa, né, que é a geocodificação reversa, eu vou mostrar também adiante. A outra forma de obter também a informação da geolocalização é através da informação geográfica voluntária, né? Essa informação geográfica voluntária, eu vou descrever para vocês adiante, ela tem sido bastante utilizada em aplicativos para smartphones, para aquisição de coordenadas, registro de fotografias georreferenciadas, traçado de rotas, etc. E evidenciando mais uma vez, né, como eu mostrei no início da apresentação, a importância desses serviços baseados em localização. Bom, e o que vem a ser essa informação geográfica voluntária, né? A gente está acostumado hoje em dia a utilizar bastante aplicativos que perguntam se a gente quer compartilhar a nossa localização, a nossa geolocalização. E aí foi cunhado esse termo, essa expressão, melhor dizendo, informação geográfica voluntária, pelo pesquisador Goodchild, em 2007. O trabalho, né, onde ele publicou essa pesquisa, o trabalho de referência, tem esse título, está no final da apresentação, Citizens Census the World of Volunteered Geography. Então ele fala que informação geográfica voluntária é aquela informação que é uma versão do crowdsourcing. O crowdsourcing já era uma expressão utilizada, querendo dizer que são os dados obtidos da multidão. E aí o Goodchild, o que ele fez foi definir esse tipo novo de informação geográfica voluntária. Ele diz que é a informação na qual o usuário contribui, gerando e manipulando dados geoespaciais em websites, sendo estes dados inseridos em um banco de dados. Esses dados contribuídos especificam localizações geográficas com suas descrições e propriedades. Vejam que na palavra, né, a palavra voluntária da expressão informação geográfica voluntária, que é o VGI, essa palavra voluntária é bastante importante, porque para você chamar uma informação de uma informação geográfica voluntária, ela tem que ter sido fornecida pelo usuário, né, pelo participante, de modo consciente. Então, é diferente daqueles softwares maliciosos, por vezes, que coletam a nossa geolocalização sem que nós saibamos.
é diferente. Para a gente chamar de vigiar, o usuário ele tem que estar ciente que ele está fornecendo os dados. E aí tem dois tipos de contribuição desse usuário. Ou ela é voluntária e contribuída, né, que ele está ciente e faz um envio ativo desses dados, ou ela é oportunística, ou seja, ele está ciente, porém o envio é passivo, ou seja, por exemplo, quando você tem que ativar a geolocalização para utilizar um aplicativo de rota ou de entrega de comida, etc. Quem vai enviar a sua geolocalização para o sistema central é o próprio software. Mas em ambos os processos é importante dizer que o usuário ele tem que estar ciente, até por uma questão ética. Ponto de interesse também é uma expressão bastante utilizada, né, atualmente nesse âmbito de mapeamentos colaborativos, informações geoespaciais. O ponto de interesse é uma expressão usada em cartografia para representar uma feição que tem um interesse para o ser humano. Então, por exemplo, hospitais, escolas, pontos de reciclagem, escritórios governamentais, etc. Não necessariamente a feição, né, do ponto de interesse, ela está armazenada no banco de dados como um ponto. Ela pode estar armazenada lá no banco de dados como polígono, por exemplo, como um outro tipo de feição. Mas no mapa, na representação final do mapa, que o usuário vai ter acesso, ele é representado por um ponto. Analogamente, se essa informação estiver representada no mapa e tiver um interesse também para os humanos, e ela estiver representada na forma de um polígono, é denominado como área de interesse. Então, são duas siglas que vocês vão encontrar bastante também quando começarem, né, a observar publicações relacionadas a esse tipo de tema. Aqui entrando mais especificamente no tema da palestra, geocodificação, o que vem a ser isso? Já sabemos que os dados geoespaciais contêm um atributo de localização geográfica, ou seja, ele possui coordenadas, né? Essas coordenadas aqui, eu estou dizendo que elas são geoespaciais porque elas têm uma representação no espaço geográfico, ou seja, elas estão referenciadas à Terra. Seria diferente de eu fazer uma codificação de um espaço, por exemplo, de um shopping ou do espaço útil de uma empresa, etc. Aqui não, aqui estamos falando de coordenadas que estão localizadas na superfície terrestre. E a operação de geocodificação é justamente você entrar com um endereço, né? Você tem um endereço X e quer saber qual é a coordenada desse endereço, né, no espaço terrestre. E aí esse processo é denominado geocodificação. Aqui um exemplinho, né, que eu tirei do próprio mapa do OpenStreetMap no osm.org, para vocês entenderem que essa via aqui, onde eu coloquei o ícone, está associada a uma coordenada, que é essa daqui de menos 22 graus e 94 de latitude, menos 43,35 de longitude. E ela tem uma expressão também, que é a geo, a coordenada, e o z, que seria a altitude. É uma expressão que é utilizada já aqui nos aplicativos web. A operação inversa é denominada geocodificação reversa, ou seja, de um par de coordenadas geoespaciais eu chegar até o endereço. Então, às vezes a gente quer também conhecer, né, o nome de um lugar, ou conhecer o nome de uma estrada, ou o nome de uma rua, de uma via. E como os aplicativos fazem isso? Através de geocodificação reversa. A gente entra com coordenadas geográficas ou coloca um ícone no mapa, né, no aplicativo, e o próprio aplicativo já faz a busca e fornece a você o endereço. Aqui, mais uma vez, seria a operação inversa, né, mostrando que desse par de coordenadas menos 22,94, menos 43,35, eu posso chegar até a rua, né, a rua especificamente no mapa, e conhecer qual é o nome dela. Bom, entrando agora já no projeto OpenStreetMap, essa palestra especificamente é sobre geocodificação com OpenStreetMap. Ele é um projeto mundial que foi fundado em 2004 no Reino Unido por essa pessoa aqui, o Steve Coast.
Originalmente o sistema ele foi desenvolvido em Java e depois ele passou para outras linguagens como Ruby e Ruby on Rails. Aqui tem o endereço também para vocês depois consultarem. E atualmente ele está em XML, RPC, que é um formato de XML, e também foi criada, a partir de 2006, a Fundação OpenStreetMap para fazer a gestão do projeto, porque ele já estava começando a crescer bastante. Aqui algumas informações a mais sobre o OpenStreetMap, né? Vocês já sabem que é um projeto internacional agora. Ele mantém a coleta e distribui dados geográficos do mundo todo, né? Praticamente os dados que foram contribuídos pelos mapeadores ao redor do mundo. Ele funciona sob uma licença livre, ele tem um tipo especial de licença de dados abertos, que é o DBL, é um formato específico para banco de dados, especificando que esses dados são abertos. É um projeto que mantém uma plataforma que está principalmente localizada no endereço osm.org, que essa plataforma independe de hardware, independe de sistema operacional, ela funciona totalmente na internet, então ela tem uma outra configuração agora, né? A gente começa a abandonar aquele modelo dos servidores de mapas, serviços de mapas que eram instalados localmente nos servidores e compartilhados depois via internet. A gente passa para um modelo que funciona, como a gente fala, na nuvem, então ele funciona totalmente na internet. E, portanto, ele funciona de modo distribuído, né? São várias comunidades nos países, principalmente em países da África, da Europa, Estados Unidos, que se encarregam de ajudar na administração e validação dos dados inseridos na base. Apresenta um modelo de dados que é voltado à organização dos dados de forma distribuída, ou seja, conforme eu falei, qualquer pessoa, habitante de qualquer lugar do mundo tem acesso aos dados e pode fazer contribuições também. Além disso, é muito importante porque ele comporta a representação de feições de variados tipos, né? Não só aquelas simples que eu mostrei para vocês no início da apresentação, o ponto, a linha e a área, que seria o polígono, quanto também feições mais complexas, né? Feições compostas, como multipontos, multilinhas e multipolígonos. Essa característica de suportar multipontos, multilinhas e multipolígonos, por exemplo, ela não é encontrada em outros sistemas que utilizam também dados geoespaciais. Então, esse sistema é bastante robusto, é um projeto internacional, colaborativo e distribuído. Além disso, permite a edição de rótulos, ou seja, para aquelas feições que forem mapeadas no OpenStreetMap, a gente pode acrescentar uma série de rótulos que dão mais detalhes, né, sobre aquela feição que está sendo mapeada. Além desses rótulos, né, que já são pré-aprovados pela comunidade, também as comunidades elas podem fazer sugestões de criação de novos rótulos. E qual é o modelo de dados do OpenStreetMap? Ele trabalha com as três primitivas gráficas que eu mostrei para vocês, que é o ponto, linha e a área, mas ele também estabelece relações para feições que são mais complexas, como rede hidrográfica, por exemplo. E para cada objeto no OpenStreetMap, eu vou mostrar a vocês também o que vem a ser um objeto, para cada objeto mapeado no sistema do OpenStreetMap, ele tem um identificador, que é o OSM_ID. A partir desse identificador, a gente pode também levantar uma série de informações, inclusive o histórico de edições dessa feição. Então, por exemplo, se eu tiver aqui eu retirei a imagem do mapa, o osm.org, para a praia de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Então, a partir desse objeto praia de Botafogo, tendo o SM_ID dessa feição, eu consigo puxar todo o histórico de edições dessa feição, desse objeto. Como vocês já viram, os elementos eles são pontos, linhas e áreas, né? Então, os elementos no OpenStreetMap eles são denominados como nós, que são os nodes, caminhos, ways, que seriam as linhas, né? E as relações, todos eles são elementos. E dos elementos são formados os objetos. Então, aqui é uma brincadeira do lado esquerdo.
né? O homem que toma café e o bule de café. Eles são parecidos, porém, eles são objetos diferentes. No banco de dados, além desse OSMD, né, que é para os objetos, também tem identificadores dos elementos. Então, tem o SM_node-ID, o EID e REL-ID, que seria das relações. Isso é como ele é organizado, né, quando você faz a extração dos dados e pode abrir, por exemplo, no PostgreSQL, você já vai encontrar essas colunas de informações de ID para os elementos, não apenas para os objetos, que esse é o SMD. Uma observação importante, que às vezes as pessoas elas se assustam, né, é o ID, no caso do SMD, ele pode ser negativo, dependendo sim. Então, se a informação for retirada da própria página wiki, o SM, né, o SMD ele vai ser positivo quando não envolver sentidos de vias ou tipos de relações, né, quando forem nós e caminhos, incluindo áreas. Para relações, a gente pode especificar positivo ou negativo para informar sentidos, né? Então, bastante utilizado em mapeamento da rede hidrográfica, por exemplo, ou quando você quer indicar o sentido de uma avenida, de uma rua, para fins do mapeamento do sentido da via, né, do trânsito da via. Como eu falei para vocês, atualmente ele tem um padrão XML, né, ele já passou por uma série de ajustes na sua arquitetura, hoje em dia é utilizado XML, e o XML, para quem conhece, o XML trabalha com par chave-valor, então sempre vocês vão encontrar key-value também, quando vocês fizerem extração dos dados, e também é utilizado bastante o nome etiqueta, que é a tag em inglês, ou rótulo, que é justamente a definição, né, desse par-chave valor no sistema OpenStreetMap. Alguns exemplos de tags de etiquetas chave-valor seria building igual a house, ou highway igual a primary, land use igual a forest, ou seja, eu estou indicando que aquela feição, aquela edificação que eu mapeei na base cartográfica, ela é do tipo casa, ela poderia ser um edifício, outros tipos de construções. Nessa segunda etiqueta, eu estou dizendo que aquela via que eu mapeei, a highway, ela é do tipo primária, então tem toda uma classificação, né, dessas etiquetas, e aqui são os endereços onde vocês podem encontrar também as informações que ajudarão, né, como classificar quando forem fazer o mapeamento. No nosso caso da palestra, vocês não estão aprendendo a mapear, vocês têm que conhecer esses tipos aqui de tags, porque eu vou falar para vocês lá no final sobre a validação temática. Além disso, esse outro exemplo aqui, land use igual a forest, porque tem vários outros tipos de land use também, todos descritos nesses endereços aqui. Bom lembrar também que as tags oficiais, ou seja, as tags, as etiquetas que foram aprovadas pela comunidade internacional, estão descritas na WikiOSM. O Tag Info e o Tag Finder já seriam dois sites que, na verdade, eles fazem a extração de todas as tags utilizadas ao redor do mundo, sejam elas as oficiais, aprovadas, as outras que já deixaram de ser utilizadas e etc. Bom, quando a gente fala em geocodificação com OpenStreetMap, é bastante importante falar do software Nominatim, né? Ele é a grande base de dados que é utilizada para os processos de geocodificação. Ele utiliza dados de nomes, que são os names, os limites, boundaries e os lugares, places, e outros tipos de dados obtidos diretamente do OpenStreetMap, né? Todos esses tipos, obviamente, como a gente está falando de geocodificação, eles têm a ver com os lugares em si, e aí ele utiliza essa grande base de dados Planet, são dados geolocalizados, obviamente, o que permite a realização dessas operações, tanto de geocodificação, que é obter as coordenadas a partir do endereço, quanto a inversa dela, que é geocodificação reversa,
que é a partir da barra de coordenadas você encontrar o endereço. Duas maneiras de utilizar o Nominatim é a API, que pode ser encontrada também nesse endereço, nominatim.openstreetmap.org, ou vocês podem também fazer o download do Nominatim e fazer a instalação como um servidor local. Aqui o link também que pode ser, onde ele pode ser visualizado. Bom, para a API do Nominatim, ele oferece uma série de funções, por exemplo, search, reverse, lookup, status, deletable, polygons e details. São todas funções que realizam operações relacionadas à geocodificação. Então, por exemplo, em search, ele procura os objetos do OSM por nome ou tipo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Com reverse é procurado o objeto OSM pela geolocalização, ou seja, o search faz a geocodificação e o reverse faz a geocodificação reversa. O lookup procura o endereço de objetos pelo seu ID, como eu falei para vocês, os objetos, todos eles têm um SMID, então é possível fazer também a busca por esse número. O status é a consulta direta que pode ser feita sobre o status do servidor, ou seja, através do status a gente consegue obter quando foi feita a última atualização dos dados do OSM nesse servidor Nominatim. Por quê? Porque ele não é o OSM, ele utiliza os dados do OSM, então a atualização normalmente é em um dia, né? Dia por dia, mas aqui no status vocês conseguem ver a data certinha, eu vou mostrar para vocês também. Deletable seriam os objetos que foram deletados lá na base do OSM, mas que continuam no Nominatim, né, no caso de deleção acidental. Polygons é a lista dos polígonos quebrados detectados, né, porque às vezes o mapeador ele criou um polígono numa área, denominou a área e tal, mas ele não fechou o polígono corretamente, né, o polígono dele está aberto, na verdade, e então essa função ela também mostra quais são os polígonos na base do Nominatim que ainda estão abertos, que seriam os erros. E details mostra também o debug, né, o debug quando a gente faz a operação de busca. Eu vou mostrar rapidamente um pouco dele, aqui é a página principal do Nominatim. Aqui vocês podem entrar à esquerda, seria o uso direto da API, e à direita, conforme eu falei, vocês podem obter a imagem dele e fazer a instalação local para utilizar localmente. Aqui é o overview da API, né, que eu também deixei na apresentação com todas essas funções. Em cada função tem um detalhamento também como tem que ser utilizado. Aqui é como ele está na internet, nominatim.openstreetmap.org. Fazer uma busca simples aqui para vocês verem. Então, se eu escrever Rio de Janeiro na busca simples, ele já encontra aqui o principal polígono do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro, e já dá aqui à esquerda todas as etiquetas relacionadas a essa área, esse polígono. E tem também um botão aqui em que vocês podem encontrar mais resultados, né, de outros objetos no OpenStreetMap que também tem o nome Rio de Janeiro. Então, bastante robusto. Além dessa busca simples, aqui é o debug da busca simples, como eu estava falando lá na apresentação. Além dessa busca simples, ele tem uma busca estruturada, então vocês podem, por exemplo, colocar o nome da cidade, o nome do estado e o CEP, faz busca por CEP também, e mandando aplicar a consulta. Da mesma forma, ele apresenta o resultado que em primeiro lugar, que ele encontrou, que ele acha que casa melhor com aquilo que foi buscado aqui na busca estruturada,
E, além disso, ele dá vários outros resultados aqui também, que são relacionados àquilo que foi procurado, né, aqui na busca estruturada. Também tem um output de debug, né, da busca, para cada uma dessas. Aquilo é busca simples, ou seja, de uma expressão eu encontrar as coordenadas, né, que é a geocodificação. A geocodificação reversa, que seria buscar um endereço a partir do par de coordenadas, também tem essa função no Nominatim. Então, vocês entram com a latitude, longitude, aqui o zoom máximo da área, conforme o modelo de dados do OpenStreetMap, eu não vou entrar em detalhes, mas vocês podem também delimitar aqui um outro tipo de zoom para a mesma busca. Então, mudando aqui, eu mudei para City. Esse par de coordenadas, ele busca atribuindo um zoom do tamanho da cidade. E aqui, conforme eu falei, né, tem a função status dele, em que vocês podem ver que a última atualização, vou dar um refresh aqui para ver se mudou. Então, já mudou. A última atualização que eu tinha visto tinha sido hoje, por volta de 2 horas da tarde, mas já foi alterado para 5h57. Foi o último update que foi realizado dos dados do Nominatim. Aqui é um print da tela que eu já mostrei para vocês ao vivo ali, da busca simples e da busca estruturada. Então, pessoal, quando a gente fala em geocodificação com OpenStreetMap, a gente pode utilizar algumas estratégias. Então, eu trouxe 3 para vocês, mas não está limitado a isso, né? Porque atualmente tem uma série de programas, inclusive programas que são pagos, serviços que são pagos, que se alimentam também dos dados do OpenStreetMap. Aqui, a primeira solução que eu apresento para vocês é utilizar a biblioteca GeoPandas no Python, né? Para quem não conhece, a GeoPandas é uma biblioteca que ela trabalha com dados geoespaciais, a Pandas não, então ela estende as funções da biblioteca Pandas justamente para processar esse tipo de informação. Permite também realizar operações geométricas com dados geoespaciais e permite realizar operações de geocodificação e geocodificação reversa, né, utilizando vários tipos de provedores de nomes, né, não só o Nominatim, tem outros tipos como GeoNames, etc. No nosso caso, como eu mostrei para vocês o Nominatim, aí eu vou dar o exemplo utilizando esse serviço. Então aqui é o exemplo do código Python. Esse código aqui eu executei, né, na ideia Spider, mas vocês podem utilizar também num desses sites, né, de processar scripts em Python. Então, a gente primeiro importa 2 bibliotecas, que é a própria GeoPandas e a Pandas, porque primeiro a gente vai trabalhar com a GeoPandas para fazer a geocodificação, e com a Pandas, a gente trabalha para armazenar os resultados da geocodificação no arquivo CSV, por exemplo, ou armazenar em outros formatos de arquivo. Então, a GeoPandas seria para a realização tanto da geocodificação quanto da geocodificação reversa, e a Pandas vocês vão usar para fazer armazenamento dos resultados no arquivo CSV, por exemplo. Aqui é o exemplo, eu utilizei a expressão rodovia BR-364, eu indiquei que o provedor, né, dos dados da consulta vai ser o Nominatim, e o user agent tem que ser especificado o seu e-mail. Então, quando vocês fizerem o cadastro lá, o registro, vocês especificam o seu próprio e-mail de usuário aqui. Já a geocodificação reversa, né, que é a inversa da geocodificação, eu tenho que importar essa biblioteca Shapely Geometry e uma outra chamada GeoPy. E aqui também tem um exemplo. Mais uma vez, esse exemplo é específico para esse Nominatim, né? Então, aqui a gente fez um teste usando um par de coordenadas, né, que na verdade é o mesmo par de coordenadas que eu utilizei aqui na geocodificação.
E aí, utilizando esse par de coordenadas, a gente chega no endereço, né, a rodovia BR-364. Qual a vantagem de utilizar o Nominatim e não outros, né, outros provedores de nomes, como Geonames, etc.? Esse daqui, como ele se alimenta, né, o Nominatim, ele se alimenta de dados do OpenStreetMap. Quando a gente faz a extração dos dados, né, a consulta dos dados através dele, ele já vem com todos aqueles atributos dos objetos do OpenStreetMap. Então, por exemplo, rodovia, ele não dá apenas como resultado rodovia BR-364. Ele mostra Mineiros, mostra o nome da região geográfica imediata, que é de Jataí, Mineiros, mostra a região geográfica intermediária, que é denominada Rio Verde, mostra o estado do Goiás, mostra a região Centro-Oeste, o CEP e o país. Então vejam que é um resultado bastante robusto, né, que tem não só o nome do logradouro, como tudo aquilo que está relacionado a ele, né, onde ele está localizado. A segunda estratégia para a geocodificação e também a reversa, utilizando os dados do OpenStreetMap, seria utilizar o banco de dados PostgreSQL com a extensão PostGIS, porque ela permite você utilizar dados do PostgreSQL que sejam geoespaciais, permite trabalhar com os dados geoespaciais, e o aplicativo pgadmin, que é o gerenciador do banco de dados, também pode ser utilizado, e o próprio Nominatim. Com essa solução aqui, é possível processar um maior volume de dados, só que ela tem alguns inconvenientes, que seriam a necessidade de você realizar a importação dos dados do Nominatim para o PostgreSQL. Isso daí demanda um certo espaço de armazenamento. Além disso, é necessário realizar consultas SQL com funções PostGIS. Então, não é algo assim tão rápido de ser realizado quanto isso aqui que eu mostrei primeiro para vocês, com o GeoPandas. Com o GeoPandas, são soluções mais rápidas, mas que não vão trabalhar com grandes volumes de dados. Essa solução aqui, a segunda, já é para trabalhar com um volume maior de dados, e aí lembrando que tem que ter espaço de armazenamento grande, e tem que contar com um tempo também disponível para fazer, né, estruturar todas essas consultas SQL que vão ser utilizadas, comparando aquilo que você está entrando de dados com a base que já está lá dos seus dados Nominatim dentro do Postgre. A terceira solução seria utilizar um plugin bastante interessante, que é o MMQGIS, que foi, né, criado pelo Michael Min para o Sistema de Informação Geográfica QGIS. Ele é um plugin que permite realizar operações geométricas com dados geoespaciais e também operações de geocodificação e geocodificação reversa em lote. Então, esse plugin aqui seria uma alternativa para aquelas pessoas que querem processar grande volume de dados, porém não tem esse grande espaço de armazenamento e nem todo esse tempo para desenvolver, né, as consultas SQL. E aí, pessoal, quando a gente faz a extração dos dados, né, da geocodificação, né, tanto a geocodificação quanto a geocodificação reversa, o que acontece? A qualidade dessa operação, ela depende da base original. Então, daquela base, né, por exemplo, eu vou procurar um endereço, e aí o geocodificador, ele na verdade, ele compara aquilo que eu estou buscando a uma base pré-existente. Então, dependendo da qualidade da base pré-existente, que vai ser usada para a comparação e consulta, pode haver erros no resultado da geocodificação. E aí, como é que a gente faz, né? A gente faz, primeiro, uma validação posicional. Aqui deu um exemplo de duas feições que foram geocodificadas, mas que caíram fora, né, das fronteiras do Brasil, mas poderiam ser, por exemplo, divisas entre estados, né? Eu poderia ver as feições que eram, por exemplo, do estado do Amazonas, mas que acabaram caindo, por exemplo, no Pará, né? Acabaram caindo fora do estado do Amazonas, e assim sucessivamente.
A ideia da validação posicional é você verificar realmente se aquelas feições que você estava buscando geocodificar, se no resultado do geocodificador elas realmente estão onde elas deveriam estar. Já a validação temática, ela tem a ver com aquilo que você estava procurando. Por exemplo, fazendo uma geocodificação de um conjunto de registros de unidades habitacionais, né? Se eu fizer o processamento depois dos meus resultados da geocodificação e extrair as tags, as etiquetas daquilo que foi geocodificado, né, dos meus resultados, eu tenho acesso a uma série de etiquetas do OpenStreetMap que me mostram o tipo de feição que foi resultante, né, do processo. Então, se eu estou, nesse exemplo aqui, buscando unidades habitacionais, e eu encontrei entre os meus resultados geocodificados, por exemplo, Place of Worship, que seriam as igrejas, aí eu tenho que prestar atenção nesse registro, que apareceu com uma etiqueta que não tem a ver com aquilo que eu estava procurando. Do mesma forma, se eu estou procurando geocodificar empreendimentos imobiliários e aparecerem registros com tag, né, com etiqueta hospital, então significa que aquela feição ela não diz respeito àquilo que eu estava procurando. Ela pode estar próxima, mas não foi aquilo que eu procurei. E essa é a ideia da validação temática. Mais uma vez, a vocês verem se os resultados que foram obtidos da geocodificação estavam na área onde eles deveriam estar e também se eles têm a temática, né, que eu estava procurando, no caso da busca que foi realizada, né? Isso aqui é apenas um exemplo. Considerações finais. Os dados do OpenStreetMap, eles são abertos e permitem um grande leque de aplicações, né? A gente está vendo uma profusão, pelo menos nos últimos 10 anos, de uma série de softwares que têm se alimentado de dados do OpenStreetMap, justamente por essa característica dele, né, de ter os dados abertos. Como ele tem os dados abertos, né, eles não podem ser extraídos e fechados. Então, vocês não podem fazer extração dos dados do OpenStreetMap, por exemplo, utilizando um geocodificador, né, vocês vão obter uma lista de coordenadas ou vão obter uma lista de logradouros. Vocês não podem pegar esses conjuntos de resultados e fecharem, não podem fechar, porque os dados originalmente eles são abertos. Também não podem ser copiados os dados de bases proprietárias para a base do OSM, devido à limitação das licenças dessas bases proprietárias. Então, um erro muito comum é as pessoas utilizarem os serviços do Google, da empresa Google, por exemplo, e quererem copiar endereços e informar endereços lá na base do OpenStreetMap. Por exemplo, fazer um mapeamento de vias e ficar copiando o nome dos endereços. Não pode fazer isso, por causa da limitação da licença dessas bases proprietárias. As operações que eu mostrei a vocês de geocodificação e geocodificação reversa podem falhar, como eu falei anteriormente, devido à qualidade da base de dados que são utilizados na consulta pelo geocodificador. Então, é muito importante realizar essas duas validações aqui, validação posicional e a validação temática. As soluções livres para a geocodificação permitem operações com pequenos ou grandes volumes de dados e a criação de aplicações para diversos fins, desde a consulta de um ponto simples até o desenvolvimento de softwares que utilizam a geolocalização, ou seja, softwares que têm os serviços baseados em localização. Bom, esse é um mundo aberto, né, de dados abertos, e é importante que as pessoas entendam que essa característica também ajudou a revolução que nós vemos atualmente, né, dessa profusão de softwares, principalmente para smartphones, e que se utilizam da geolocalização. Aqui algumas referências que eu utilizei, e eu terminei, agradeço. Vou voltar aqui para me despedir. Sim, aí eu agradeço vocês, né? Eu acho que eu já estourei o tempo, mas se alguém quiser ainda fazer alguma pergunta, eu fico à disposição, ou então
procurem no meu e-mail, né? Me procurem no e-mail que eu posso também responder alguma coisa. Obrigada.